Via Sacra, Via Dolorosa, Via Crucis, ou ainda como eu gosto de chamar, as Estações da Cruz, é uma oração antiquíssima e tradicionalíssima da Igreja, rezada principalmente nas sextas-feiras da Quaresma. Caso você nunca tenha ouvido falar dessa oração, é uma forma de meditação dos passos de Jesus até a cruz, rezada geralmente numa procissão, tanto fora da igreja quanto dentro dela, usando aqueles quadrinhos que tem pendurados dentro dos templos. No vídeo de hoje eu queria contar para vocês como surgiu essa devoção e qual é a melhor forma de rezar a Via Sacra. Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou Ana Luísa, sejam bem-vindos ao meu canal. E se vocês gostam desse assunto de espiritualidade, oração, catequese, eu já te convido para se inscrever por aqui e ativar o sininho para as notificações para quando tiver vídeo você ser avisado. E se você gosta do assunto específico sobre oração, tem uma playlist só para você no meu canal com uns 9, talvez esse seja o 10º vídeo. E se você quiser ir conferir, é só você clicar aqui em cima, em algum lugar, que eu nunca sei aonde fica, ou aqui embaixo na descrição para você conferir a playlist completa. A primeira vez que eu tive contato com a Via Sacra foi na minha catequese de Crisma, quando os meus catequistas colocaram no tempo da Quaresma pra gente assistir o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, que talvez seja um dos filmes mais lindos que eu assisti na minha vida. Eu acho que só perde pra Bela e a Fera, Corcunda de Notre Dame, Príncipe do Egito e A Felicidade Não Se Compra, mas ele é muito bom. Esse filme, que foi lançado em 2004 e foi um sucesso imediato não só pelo seu assunto, mas como a sua forma de retratá-lo, se baseou principalmente nos evangelhos, que é a fonte primária da Paixão de Cristo, também em tradições populares que existiam, como a Via Sacra, e nos escritos místicos de uma beata, Beata Ana Catarina Emmerich, que registrou algumas visões que ela tinha da Paixão de Cristo. O Mel Gibson, da forma mais fina, mais elegante possível, juntou todos esses elementos e deu pra gente o retrato mais bonito que já existiu da Via Sacra, ouso dizer. Enquanto você assiste ao filme, você é colocado para dentro do mistério da paixão do Senhor e parece que você tá nas ruas de Jerusalém e a qualquer momento Jesus pode passar por você, ou um soldado romano pode te puxar e falar: carrega a cruz junto com ele, como aconteceu com o Cirineu, ou você se compadece do sofrimento de Jesus, pega o seu véu e enxuga o seu rosto cheio de sangue. É uma experiência única e fantástica o que a Paixão de Cristo faz com a gente. Mas eu fico sempre me perguntando, e antes de 2004? E antes de filmes existirem, como que as pessoas faziam para entrar dentro do mistério da Paixão de Cristo? Como que os cristãos meditavam o sofrimento de Jesus na cruz? Ou ainda, como eles faziam para não se esquecer do motivo da fé deles, que é esse momento em que Jesus morreu para pagar os nossos pecados? Com certeza já existiam pequenas paixões de Cristo, já mesmo no século I, que foi quando foram escritos os evangelhos. O Evangelho foi escrito para que você nunca se esqueça do amor de Deus por você. E baseado nos escritos evangélicos, os cristãos já meditavam a paixão de Cristo nesse primeiro século. Porém, foi no século IV que a devoção do caminho que Jesus fez até o Calvário começou a se popularizar por causa de uma mulher que era esposa e mãe de um imperador romano, Santa Helena. Helena era uma jovenzinha italiana que se casou com o imperador romano e ainda na sua mocidade, depois do seu casamento, se converteu a Cristo. Naquela época era terminantemente proibido ser cristão e por isso o marido de Santa Helena exilou ela para longe, se divorciou dela e casou com outra mulher. E Santa Helena se refugiou principalmente dentro da igreja. Foi lá que ela criou uma grande devoção aos mistérios da cruz, é um mistério pascal, e o sonho dela era conhecer um dia o local em que Jesus habitou, o local em que aconteceu a maior parte da sua fé, que foi a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Quando o imperador morreu, o filho de Santa Helena, Constantino, assumiu o trono de Roma e pegou sua mãe de volta. E ele permitia livremente que a mãe dele exercesse a sua fé. E Santa Helena tinha total apoio de seu filho para doar para instituições de caridade,
cidade para fortalecer a igreja e para ir à Terra Santa, peregrinar, o local onde o seu Senhor andou e esteve. Foi no século IV que Santa Helena foi fazer uma romaria para Jerusalém, peregrinar até lá, visitar os locais santos, e ela queria ansiosamente descobrir cada lugarzinho em que Jesus passou. Foi ali que ela descobriu aonde era de fato o cenáculo, o Santo Sepulcro e o caminho que Jesus percorreu até o Calvário. Todos esses lugares estão lá até hoje, graças à peregrinação, à fé e à devoção de Santa Helena. E o caminho que Jesus percorreu, hoje você também pode percorrer, e ele se chama Via Sacra ou Via Dolorosa ou Via Crucis, né? O caminho santo, o caminho doloroso, o caminho da cruz. Com a chegada da Idade Média, as peregrinações até Jerusalém ficaram um pouco mais comuns, principalmente por causa das cruzadas, e muitos cristãos faziam esses caminhos e mantinham essa devoção. Uma pessoa muito importante também que foi visitar a Terra Santa na Quinta Cruzada foi São Francisco de Assis, que percorreu todo esse caminho da cruz e achou impressionante e falou: gente, eu tenho que levar isso para minha terra, eu tenho que levar e espalhar isso pelas Europa inteira. Porque São Francisco de Assis sabia que 99,9% dos cristãos daquela época não tinham condições de ir à Terra Santa para meditar os passos do Senhor até o Calvário. Então o que ele fez? Criou uma devoção para ser feita nas comunidades quando ele voltasse para a Europa. São Francisco e os seus confrades trouxeram a devoção da Via Sacra para as igrejas franciscanas da Ordem dos Frades Menores, e eles transformaram essas meditações e dividiram elas em estações, e é por isso que a gente pode chamar também essa oração de Estações da Cruz. O formato que São Francisco idealizou para essa devoção era muito parecido com o que ele fez lá na Terra Santa, que era uma procissão, uma caminhada até o Calvário. E você já pode imaginar que essa devoção ficou muito popular não só na Europa, mas também por todo o mundo. Praticamente toda igreja hoje em dia tem lá os seus quadrinhos da Via Sacra. E falando em quadrinhos, eles foram fundamentais para a difusão da Via Sacra. Com o desenvolvimento da arte na Idade Média e posteriormente daquela maravilha que a gente viu na Renascença, as pessoas olhando para o quadro conseguiam se colocar no mistério da paixão de Cristo. Pelo simples fato de as Estações da Cruz serem uma invenção franciscana, até o século XVIII, os quadrinhos das Estações da Cruz eram exclusivos de igrejas da Ordem dos Frades Menores. Foi também no século XVIII que se oficializou o número de estações e se estabeleceu quais eram elas exatamente. E uma curiosidade, até pouco tempo atrás, só frade franciscano podia instalar e benzer as Estações da Cruz quando elas fossem ser colocadas nas igrejas. Agora falando da estação em si, como que ela funciona? Eu digo para vocês que até hoje não existe uma fórmula certinha de como rezar a Via Sacra. É uma oração extremamente livre que você pode fazer da forma como você desejar. Até porque ela não é uma oração litúrgica em si, mas ela é uma prática devocional. Então por isso que existe essa liberdade. Mas existem algumas coisas que você geralmente não deixa de ver quando você vê alguém rezando a Via Sacra. Antes de cada estação, geralmente se fala uma jaculatória, que é: nós os adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus Cristo, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Geralmente tem a leitura de um trecho do Evangelho e também aquela musiquinha no final para você ir cantando enquanto vai para a próxima estação. As reflexões de cada estação são muito livres, você pode fazer da forma que você quiser ou da forma que a sua comunidade faz. A forma com a qual você reza é você que decide. Você pode fazer uma procissão mais tradicional, você pode usar os quadros, você pode até fazer teatros, como geralmente acontece nas Sextas-feiras Santas, que inclusive eu já dirigi um teatro de Via Sacra. Foi bem difícil, mas ficou muito bonito. Agora, quantas estações? São 14 e existem, na verdade, duas versões diferentes das Estações da Cruz. Uma que é mais tradicional, que a gente geralmente reza nas igrejas, é a mais conhecida, e essa versão mais tradicional inclui alguns momentos que não estão na Bíblia.
Bíblia, eles são tradição com T minúsculo. É o caso das quedas de Jesus, do encontro de Jesus com Maria e também do encontro de Jesus com a Verônica, quando ela enxuga o seu rosto. É tudo tradição oral, mas essas cenas estão inclusas porque elas nos ajudam a nos colocar dentro da cena. As quedas de Jesus mostram pra gente o peso dos nossos pecados, o peso daquela cruz que ele teve que carregar. O encontro com a sua mãe foi um adeus, um encontro de sofrimento, de uma mãe vendo o seu filho inocente padecer. E o encontro da Verônica é um olhar de misericórdia, é você querer enxugar o sangue do rosto de Jesus. Pode não estar na Bíblia, mas com certeza ajuda a gente a rezar. E dentro dessa versão tradicional das estações que a gente tem, eu vou citar todas elas para vocês e se vocês quiserem vocês tiram um print da tela. Na primeira estação a gente tem Jesus condenado à morte, na segunda Jesus carrega a cruz, em seguida Jesus cai pela primeira vez, Jesus encontra a sua mãe no meio do caminho, Simão Cirineu ajuda Jesus a carregar a cruz, Verônica enxuga o rosto de Jesus, Jesus cai pela segunda vez, Jesus encontra as mulheres, Jesus cai pela terceira vez, Jesus é despojado de suas vestes. Jesus é pregado na cruz, Jesus morre na cruz, Jesus é descido da cruz e Jesus é colocado na sepultura. Existe ainda uma outra versão proposta pelo Papa São João Paulo II em 1991, que é uma versão um pouco mais bíblica das estações da cruz. Nessa versão das estações tem momentos canônicos que estão na Bíblia que não foram contemplados na versão tradicional. Algumas das estações incluem o sofrimento de Jesus no Getsemane, a traição de Judas, a negação de Pedro e a entrega de Maria para o discípulo amado. Essa versão traz pra gente uma meditação mais fidedigna do que realmente aconteceu na Sexta-feira Santa. E são as estações bíblicas da cruz as seguintes: Jesus ora no Getsemane, Jesus é traído por Judas e preso, Jesus é condenado pelo Sinédrio, Jesus é negado por Pedro, Jesus é julgado por Pilatos, Jesus é açoitado e coroado de espinhos, Jesus toma a sua cruz, Jesus é ajudado por Simão Cirineu, Jesus encontra as mulheres de Jerusalém, Jesus é crucificado, Jesus fala com um bom ladrão, Jesus entrega Maria como mãe do discípulo amado, Jesus morre na cruz e Jesus é colocado na sepultura. Se você for me perguntar qual é a versão que eu gosto mais, eu vou te responder que é a versão bíblica, com certeza. Passar pelas estações meditando a palavra de Deus me coloca muito mais para dentro desse grande mistério. Mas eu tenho que reconhecer que as duas versões têm o seu valor. A verdade é que não importa a forma com a qual você reze a Via Sacra. Se é numa encenação, se é assistindo o filme da Paixão de Cristo, se é no seu quarto sozinho, se é com a sua comunidade e os quadrinhos lá dentro da sua igreja. O importante é que nós nunca nos esqueçamos da aliança que Deus fez conosco. E é fundamental que a gente nunca deixe de meditar cada gota do sangue redentor de Cristo que foi derramado pela minha e pela sua salvação. Hoje é sexta-feira e eu te dou um desafio. Vá até a igreja mais próxima da sua casa e descobre o horário que vão rezar a Via Sacra por lá e participa dessa oração maravilhosa e tradicionalíssima que a gente tem. E também comenta aqui embaixo se você já conhecia a oração da Via Sacra, tanto a versão tradicional quanto a versão bíblica, qual que você gostou mais, o que você acha de legal, se você já participou de algum teatro da Via Sacra por aí, me conta que eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, também não se esquece de curtir, compartilhar com seus amigos que não conhecem a Via Sacra, se inscrever no canal e a gente fica por aqui hoje. Um beijo, meus chuchus, e até a próxima!